vinho é símbolo de alegria, símbolo de uma bênção que o Senhor dá. Então ali fala do vinho que alegra o coração. Percebe essa metáfora? O que é que o Senhor traz para a gente? No início do seu ministério, Ele serve metaforicamente a mim, a você, o melhor vinho. É isso que Ele dá a nós, o vinho. Agora, o que acontece quando esse vinho acaba? Em muitos momentos o vinho acaba. Que tipo de vinho acaba? Acaba o vinho, pode ir passando esses aí, filho. O vinho da tolerância, o vinho do perdão. Esse vinho que acaba. Acaba em nossa vida, e aí o que fazemos? Quando acaba esse vinho, e você deixa de ser uma pessoa bondosa, porque acabou o vinho, acabou a alegria da vida, acabou a paz, acabou o vinho. E quando esse vinho acaba, a gente sofre. Acaba o vinho da felicidade, da vontade. Como é fácil dizer para uma pessoa num quadro depressivo, não, vai lá, ora. E a pessoa não tem vontade. O vinho que acaba, o vinho da afetividade. Percebe isso? Então Jesus dá o vinho. E em muitos momentos de nossa vida, o vinho simplesmente acaba. Qual é o vinho que tem se acabado na sua vida? Qual é o vinho? Porque o vinho que o Senhor nos dá é o melhor. Eu lembro quando garoto, depois dos meus 8 anos, até os 13, 14 anos, já contei aqui algumas histórias desse tempo. Eu ajudava meu pai na mercearia que ele tinha. Mercearia, aquelas do interior, onde se vendia de tudo. E o vinho, se vendia um vinho, que era um vinho muito ruim, chamava sangue de boi. Ainda tem, acho que hoje, por aí. Era um vinho bem ordinário, né? Não é esse o vinho que o Senhor nos serve. O Senhor serve para nós como doação o melhor vinho, o objetivo para o qual Ele nos criou, para a sua glória, para a felicidade. E quando esse vinho se acaba em nossa vida, que tristeza que existe. No Salmo 116, veja que coisa interessante aqui a gente pensar sobre o vinho dessa maneira. No Salmo 116, o salmista faz uma pergunta e ele mesmo responde essa pergunta. A pergunta que ele faz, se a gente for pensar assim, ele estava tão entusiasmado com a salvação, com a beleza de Deus, que ele pergunta assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem dado? E ele mesmo responde como? Eu erguerei o cálice da salvação. Nessa versão da Bíblia Viva aqui diz assim: eu darei a Ele uma oferta de vinho. Uma oferta de vinho. Então, olha só, que darei eu ao Senhor por tanta coisa boa que Ele me dá? Eu erguerei o cálice da salvação. Não é isso exatamente a vida em abundância? Amanhã eu vou falar sobre isso mais. Não é isso exatamente a vida em abundância da qual Jesus fala lá no Evangelho de João? Eu vim para que vocês tenham o quê? Vida. E vida como? Em abundância. Então, essa deveria ser a nossa resposta ao Senhor, dar a Ele esse cálice da salvação, erguer a Ele como uma oferta de vinho. Aí eu pergunto assim, nessa forma de refletir e de a gente pensar, tem sido assim na nossa vida? Tem sido assim? Tem sido essa a nossa experiência de erguer o cálice da salvação, de dar ao Senhor o melhor que há em nós, de dar ao Senhor a oferta de nossa vida, de entregar a Ele a nossa existência, não de uma maneira barata, mas de uma forma integral? Tem sido assim? Ou a gente tem permitido que o nosso vinho se acabe, que o nosso vinho se perca no meio de tudo isso? Tem sido assim na nossa vida?
Qual é o vinho que nós damos ao Senhor? Quando nós não damos ao Senhor esta oferta de louvor pela salvação, a alegria de viver a salvação, sabe o que é que nós damos a Ele? Vá lá no Evangelho segundo São João. Evangelho segundo São João, capítulo 19. Olha só que ao fazer essa conexão aqui, eu pensei tanto nisso aqui, puxa vida. Olha só essa metáfora, usa isso aqui agora. Nós estamos nos instantes finais da vida de Jesus, do seu ministério. Ele está pendido na cruz. São João capítulo 19, versículos 29 e 30. Jesus sabia que tudo já havia terminado, e para se cumprir as Escrituras, ele disse: estou com sede. O doador da vida, o Criador das águas, dizendo: estou com sede. Havia ali uma jarra de quê? Vinagre. Na minha versão diz vinho azedo, que é exatamente isso, né? De modo que ensoparam uma esponja nele, puseram num caniço e suspenderam até os lábios dele. Quando Jesus experimentou, disse: está tudo terminado, inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Queridos, o que é que nós temos aqui? O início do ministério de Jesus, ele oferecendo simbolicamente a nós, porque ofereceu ao ser humano, ofereceu o melhor vinho. Percebe a metáfora? Estamos no final do ministério de Jesus. Aqueles homens ali ao redor da cruz, que simbolizam também todos nós. O que é que eles ofereceram a Jesus? O vinho azedo. Tem em alguma versão diz assim: havia uma vasilha cheia. Cheia de quê? Do vinho da pior espécie. O que é esse vinho, queridos? Percebe a nossa vida? Quando nós não damos ao Senhor essa oferta com o melhor vinho, nós damos a Ele o vinho estragado de uma vida de decisões erradas. Aqui está o símbolo da nossa pobreza espiritual, da nossa mendicância espiritual. Quando nós nos deixamos envolver por tantas coisas vis e perdemos do melhor vinho, da abundância. Sabe que, se você pensa na quantidade de vinho que Jesus ofereceu naquela festa ali em Caná, não sei quem já teve curiosidade para ver o que envolviam aquelas vasilhas, né? Fala de vasilhas grandes, 6 vasilhas contendo, né, tantas metretas, são medidas. Sabe, se você for contar isso com uma equivalência naquilo que é muito conhecido para nós, que é litros, você tem aí aproximadamente 500 litros de vinho puro que Jesus ofereceu naquela festa. Já pensou isso aí? As metretas, cada uma cabia aí 80 a 120 litros. Se a gente ficar no meio aí, 100 litros, 6 vasilhas, a gente tem aí 600 litros de vinho. Do melhor. É a abundância com que o Senhor cuida de nós. E o que é que nós fazemos em volta? Às vezes oferecemos para Ele o que tem de pior. Então a nossa pobreza espiritual muitas vezes, e nós somos convidados pelo Senhor a oferecer a Ele o melhor, para não trocarmos o melhor vinho. É como trocar uma pista maravilhosa por uma estrada esburacada. É como trocar o seu carro novo por um velho Fusca 74. É como trocar a comidinha da mamãe por um pacotinho de sopa Vono. Conhece aquela coisa mais ridícula que pode ter no mundo? Você diz: não quero aquela comidinha gostosa, a comida da mamãe, eu quero uma sopinha Vono. Olha que troca.